Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Marcos Trigueiro, eu sou planejador financeiro há mais de 4 anos e também eu sou sócio da Sync Finance. Na Sync Finance, a gente tem o objetivo de formar planejadores financeiros de elite para que juntos a gente possa transformar o Brasil através da educação financeira. E hoje a gente vai falar sobre as oportunidades do mercado para o planejador financeiro. E se você acredita que a educação financeira ela é importante para proporcionar qualidade de vida para as pessoas, esse vídeo é para você. Mas antes da gente falar sobre as oportunidades que existem no mercado financeiro para os planejadores financeiros, eu vou pedir para você disparar o joinha, deixa o like e compartilha esse vídeo para outras pessoas também que estejam interessadas na profissão de planejador financeiro. E a gente vai, ao longo dos próximos vídeos, trabalhar uma trilha de conhecimento sobre a profissão de planejador financeiro, sobre como essa profissão ela impacta a vida das pessoas, o que é essa profissão de planejador financeiro, como você pode fazer para se tornar um planejador financeiro, quanto ganha um planejador financeiro, quais são as habilidades que você precisa ter caso você queira ser um planejador financeiro. E a gente vai trabalhar diversos temas ao longo dessa trilha para te mostrar que a profissão de planejador financeiro deixou de ser a profissão do futuro e já é a profissão do presente. É a profissão que transforma a vida das pessoas através da educação financeira. Então vamos lá. Antes de eu te mostrar as oportunidades que existem para a carreira de planejador financeiro, eu gosto sempre de pincelar o cenário atual. Por quê? Porque pincelando o cenário atual, que é o cenário nacional em relação à educação financeira, que, querendo ou não, a gente sabe, é um cenário extremamente precário, se a gente analisar esse lado da moeda, a gente vai conseguir ver o outro lado da moeda, que é justamente as oportunidades que existem. Mas para a gente entender as oportunidades, a gente precisa saber sobre o cenário atual. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela algumas matérias sobre educação financeira no Brasil, sobre endividamento, sobre a precariedade do cenário nacional. E a primeira matéria que eu trago é essa matéria sobre o ranking global de educação financeira. Hoje, o Brasil ele se encontra no 74º lugar no ranking global de economia. Essa matéria é da Exame e saiu por volta de outubro de 2022. A gente, hoje, nós brasileiros, estamos atrás de 3 dos países mais pobres do mundo. A gente está atrás de países como Togo, Zimbábue e Madagascar em nível de educação financeira. O Brasil, que tinha tudo para ser um país de primeiro mundo, tinha tudo para ser uma potência, a gente não tem educação financeira. E isso é reflexo no nosso dia a dia. Provavelmente você nunca conversou sobre educação financeira com seu pai, com sua mãe, com seus amigos, muito menos você viu na escola algo que deveria ser, nem na faculdade, algo que deveria ser do ensino básico. E aí eu gosto de trazer um exemplo pessoal, que é um exemplo que aconteceu na minha vida. Eu fiz economia durante muito tempo na Universidade Federal de Pernambuco, passei por pandemia, greve e tudo mais. Durante os anos que eu cursei economia na Universidade Federal de Pernambuco, eu não tive uma cadeira sobre educação financeira. Isso numa faculdade de economia, que é o curso que remete, que vem diretamente na cabeça da gente quando a gente fala de educação financeira. Algo que deveria ser visto desde o ensino básico. Não é visto nem em faculdade. Então, o cenário, de fato, é um cenário extremamente precário. E depois dessa matéria, eu gosto sempre de entrar no nível nacional. Essa primeira matéria a gente entendeu o nível mundial do Brasil em relação a outros países. Tá? A segunda matéria que eu trouxe é uma matéria da Infomoney, que saiu também em outubro de 2022, que diz o seguinte: no Brasil, 8 a cada 10 famílias estão endividadas. Então, se a gente pega 10 famílias,
8 terminam o mês no vermelho. Isso é um dado extremamente alarmante. 2 famílias conseguem terminar no 0 a 0 ou guardar dinheiro. Então, dessas 2 famílias não significa que elas dão os melhores destinos para o valor que elas conseguem economizar. Não significa que elas possuam a reserva de emergência, não significa que elas viajem todo ano, não significa nem que elas conseguem guardar dinheiro. Somente terminar o mês no 0 a 0 já está fora dessas 8 famílias gestantes. São 8 famílias que terminam endividadas. Isso por falta de conhecimento básico sobre finanças pessoais. Então, de fato, não é comum, não é natural do brasileiro a gente ter esse entendimento sobre educação financeira, esse entendimento sobre organização financeira, orçamento pessoal, sobre finanças pessoais. Outra matéria que eu trouxe, também da Infomoney, fala sobre endividamento. Essa matéria é recente. Essa matéria foi de junho desse ano, de 2024. O endividamento das famílias sobe a 78% em maio, no mês anterior. Ou seja, a matéria anterior que eu falei, que 8 a cada 10 famílias terminam endividadas, permanece. A matéria que foi em 2022 permanece no cenário atual. 78,8% das famílias estão endividadas. O endividamento sobe a esse patamar de 78,8%. Ou seja, a gente não conseguiu reverter de 2022 para cá o cenário, a precariedade que existe quando a gente fala de educação financeira no Brasil. E depois eu trouxe um dado que é um dado muito mais recente, que é um dado que choca bastante, porque está presente na realidade da maior parte dos brasileiros. Esse dado é do Correio Brasiliense, na seção de economia. Ele fala que vício em jogos online, como o Tigrinho, endivida brasileiros. Jovens comprometem o orçamento familiar e pegam empréstimos para tentar saldar prejuízos com apostas esportivas. As apostas esportivas se tornaram muito comum da pandemia para cá, coisa que com o avanço da tecnologia ficou muito mais fácil a gente apostar. E querendo ou não, apostas esportivas, não só apostas esportivas, mas apostas com tigrinho, foguetinho e outros tipos de aposta, com o avanço da tecnologia ficaram muito mais fáceis. De 2, 3 cliques a gente consegue fazer uma aposta. E a aposta é dinheiro rápido. E quem não gosta de ganhar dinheiro rápido e fácil? Só que o risco para ter esse dinheiro rápido é um risco muito alto. A banca, ela sempre tem a vantagem. Só que o brasileiro, por não ter educação financeira, só a noção, só o pensamento de querer ganhar dinheiro rápido e fácil, sem nenhum suor, sem nenhum esforço, isso chama a atenção. Por isso que esse vício. E aí eu trouxe outra matéria que é da Infomoney também, que foi de abril desse ano, 2024. 14% da população brasileira apostou ao menos uma vez em 2023, ou seja, no ano anterior. A gente está falando de uma população de mais de 200 milhões de pessoas. 14%, a gente está falando de mais de 20 milhões de pessoas. Mais de 20 milhões de pessoas apostaram ao menos uma vez. E quanto mais rico, mais aposta. Ou seja, pessoas chegaram a falir, a acabar com riqueza de famílias. Pessoas chegaram a se endividar, comprometer o orçamento familiar, deixar de comer, deixar de pagar suas contas, serem despejadas. Pessoas chegaram a pegar empréstimos com agiotas para saldar dívidas. Pessoas chegaram a morrer por causa de apostas esportivas. E para uma pessoa chegar nesse nível, significa que ela tem ou ela não tem, melhor dizendo, educação financeira. E termina aqui, finanças pessoal no Brasil é um desafio muito grande. E a gente tem 3 grandes desafios quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de educação financeira no Brasil. O primeiro desafio é o desconhecimento das pessoas em meio a esse cenário precário que eu acabei de te mostrar. As pessoas acham que conhecem tudo sobre finanças, tudo sobre investimentos, tudo sobre orçamento pessoal, muito pelo contrário.
o mercado ele é muito vasto. E para uma pessoa ela ter esse conhecimento, ela precisa de um auxílio profissional. Então esse desconhecimento é um desafio muito grande. É aquele velho pensamento do eu sei tudo, eu sou melhor do que você. Não é assim. Cada pessoa ela tem que ter um direcionamento personalizado, tem que ter um auxílio profissional. O segundo desafio é a desorientação. Mas antes de falar de desorientação, eu gosto de falar do terceiro desafio. O terceiro desafio, a gente está falando de fraudes. Até porque a gente vive num país em que constantemente a gente é bombardeado de fraudes financeiras, investimentos fraudulentos, esquemas de pirâmides financeiras. Todo dia, eu não sei você, mas eu recebo uma ligação de um número desconhecido que, se eu atender, vai me propor dizer que eu tenho um valor para receber, me propor um investimento com 15% de retorno ao mês, coisa que, se a gente olhar o mercado, trata-se de algo muito discrepante. Trata-se de fato de um investimento fraudulento. Então a gente vive num país em que a gente tem uma cultura de querer ganhar dinheiro fácil. Só que dinheiro que vem fácil, ele vai fácil. Se a gente não tem uma educação financeira para trabalhar um orçamento, investir de forma coerente e condizente com os nossos objetivos, a gente não vai conseguir ter uma saúde financeira vitalícia. Então, a maior parte das pessoas não pensa por esse lado. A maior parte das pessoas tem o pensamento de ganhar dinheiro rápido e fácil. E isso termina comprometendo o orçamento, gerando endividamento, gerando diversos tipos de traumas, depressão, ansiedade. E pessoas chegam até a tirar a vida por problemas financeiros. Então, agora que a gente entendeu um pouquinho do cenário atual em relação à educação financeira, eu gosto de falar da importância da profissão do planejador financeiro na vida das pessoas. Em meio a esse cenário caótico, em meio a esse cenário precário, as pessoas elas precisam de um planejador financeiro. As pessoas precisam de um auxílio profissional, precisam mudar a visão tradicional, a visão comum que elas têm em relação a dinheiro. Até porque o dinheiro, ele não é burocrático. O dinheiro, ele não é o fim. O dinheiro, ele é o meio. Ele é um facilitador. Então, as pessoas precisam mudar a visão delas sobre o dinheiro. E o planejador financeiro, o que é, na verdade, um planejador financeiro, né? É o profissional que vai otimizar a relação das pessoas com suas finanças pessoais. Ele vai otimizar a sua relação com o dinheiro. Se você não sabe cultivar o seu dinheiro, se você não tem o pensamento de plantar para colher depois de um determinado período de tempo, você está perdendo tempo. E tempo é a principal variável no mundo das finanças. Se você tem tempo e você consegue investir de forma constante, você tem tudo para ter uma vida financeira saudável, ter e estar cada vez mais próximo da sua independência financeira. Então, o planejador financeiro é esse profissional que vai otimizar a sua relação com suas finanças pessoais de diversas formas. É um profissional que vai entender os seus objetivos, entender o seu momento atual de vida, entender o momento atual da economia, do mercado e vai traçar um plano de vida personalizado para você, personalizado para a conquista dos seus objetivos. Então, Marcos, você está me dizendo que o planejador financeiro ele vai olhar para as finanças pessoais daquela pessoa e ele vai tirar ela de um cenário de endividamento, que a maior parte dos brasileiros hoje vive esse cenário, e vai levar essas pessoas para um cenário de independência financeira? Sim, o planejador financeiro ele vai fazer isso na totalidade. Ele vai analisar todos os pilares da vida financeira do seu cliente, da vida financeira de uma pessoa que está endividada, de uma pessoa que termina no zero a zero, ou de uma pessoa que já investe e não investe de forma alinhada com seus interesses. Até porque no mercado a gente tem uma relação de conflito de interesse. Cada instituição financeira vai olhar para o seu umbigo e o planejador financeiro é o profissional que não tem vínculo com nenhuma instituição. Ele vai buscar no mercado as principais alternativas
que estão de acordo com os seus objetivos, que estão de acordo com os seus interesses. Ele vai olhar o macro e vai te guiar pelo que eu gosto de chamar de caminho das pedras para a conquista dos objetivos financeiros. Vai guiar você, ou caso você queira se tornar um planejador financeiro, você vai guiar o seu cliente. E o que faz um planejador financeiro, afinal de contas? Bom, o planejador financeiro ele vai analisar todos os pilares da vida financeira do cliente. E aqui na Sync, a gente trabalha a vida financeira como um todo e divide ela em 5 pilares. O primeiro pilar, que é a base, eu gosto de chamar de base porque é a introdução, né? É a primeira parte, é a primeira etapa que a gente vai procurar sanar. O primeiro pilar a gente chama de gestão financeira. Na gestão financeira, a gente associa a organização, a educação financeira básica do dia a dia, ao entendimento do orçamento, ao controle orçamentário. O segundo pilar a gente chama de gestão de riscos. A gente associa a gestão de riscos aqui na Sync à proteção financeira, à segurança financeira. E segurança financeira, eu divido ela em 3 P's: segurança pessoal, segurança patrimonial e segurança profissional. E depois que a gente trabalha essa questão de segurança financeira, a gente vai para o terceiro pilar, que é a gestão de ativos. Dentro da gestão de ativos, eu associo a acúmulo de capital para a realização dos objetivos ou expansão de capital para a conquista da independência financeira. E dentro da gestão de ativos, a gente vai falar dos investimentos de curto, de médio, de longo prazo, sempre pensando na flexibilização. Depois que a gente fala de gestão de ativos, uma pergunta que surge bastante dos meus clientes é: Ô Marcos, se eu começo minha vida financeira do zero, por que segurança financeira, que é a gestão de riscos, ela vem antes de gestão de ativos? E a resposta, ela é simples. Porque antes do meu cliente pensar em ficar rico, o meu cliente tem que pensar em não ficar pobre. Antes dele pensar em acumular, em expandir, ele tem que pensar em não perder tudo aquilo que ele já conquistou. Por isso que segurança financeira vem antes de acúmulo de capital, vem antes de expansão de capital. O quarto pilar, aqui na Sync, a gente fala de tributação e fala de sucessão. Como é que a gente vai usar a tributação a favor do cliente para que ele pague menos imposto ou até consiga uma vantagem tributária? E a gente fala de sucessão para a gente pensar já na manutenção do padrão de vida quando o meu cliente ele pensa em ter herdeiros. Até porque hoje, desculpe o termo forte, morrer no Brasil é caro. Porque se você morre e você tem um inventário, né, que é tudo aquilo que você construiu em vida, seus investimentos, seu patrimônio, tudo isso ele vai para o inventário. E caso você morra, caso você venha a faltar, o seu herdeiro, que é o seu sucessor, ele tem que pagar um imposto para poder acessar tudo aquilo que você construiu em vida. Então isso termina que gera um custo. Por isso que eu digo que morrer no Brasil hoje é caro. O quinto pilar é o planejamento e a gestão de metas. Depois que a gente entende o orçamento, a gente começa a trabalhar metas para acelerar a conquista dos objetivos financeiros e conquistar a independência financeira muito mais rápido. Então, o planejador financeiro, ele vai olhar para esses 5 pilares, como eu gosto de chamar, vai entrar a fundo nesses pilares e vai otimizar cada um desses pilares dentro da realidade do seu cliente, porque cada pessoa ela tem sua realidade. E óbvio, a gente vai se aprofundar em cada um desses pilares ao longo dessa trilha dentro dos próximos vídeos. Hoje a gente vai introduzir sobre a profissão. E depois que a gente entendeu o que faz um planejador financeiro através dessa análise, o planejador financeiro, além de trabalhar esses 5 pilares, ele vai fazer um planejamento financeiro. Ele vai fazer um plano de vida focado na conquista dos objetivos financeiros do seu cliente. Sejam objetivos de curto prazo, como a montagem de uma reserva de emergência, um intercâmbio, um casamento, uma viagem planejada. Seja um objetivo de médio prazo, a conquista do primeiro imóvel do cliente, a conquista do primeiro carro, a troca de um carro, ou a compra de um terreno, ou qualquer outro objetivo de médio prazo e objetivo de longo prazo também, focando ali na independência financeira.
Até porque a gente sabe que o INSS, hoje, a forma que foi feito o INSS, para o longo prazo, não é sustentável. A gente tem até uma máxima no mercado financeiro dizendo que o INSS significa isso nunca será suficiente. E depois que a gente entende o que faz um planejador financeiro, a gente precisa entender a diferença de um planejador financeiro para um assessor de investimentos, para um educador financeiro. Então vamos lá. Vamos começar com o assessor de investimentos. O assessor de investimentos é um profissional que vai recomendar investimentos para o cliente. Ele vai trabalhar somente a parte de investimentos. Então, o assessor de investimentos, ele é responsável por indicar ativos, sejam ativos da renda fixa, ativos da renda variável. Ele vai recomendar conforme as oscilações do mercado. Ele vai buscar no mercado o que é melhor para o seu cliente, tá? Em termos somente de investimentos, acúmulo barra expansão de capital. Então, ele vai trabalhar um pilar da vida financeira do cliente. A gente já viu que a vida financeira ela tem outros pilares além de investir, além dos investimentos. Então, o assessor ele vai trabalhar um pilar da vida financeira e é o profissional responsável por recomendar, por sugerir ativos para os seus clientes. Porém, ele vai sugerir em relação ao mercado. O assessor de investimentos ele não vai ter um entendimento 360 graus da vida financeira do seu cliente. Ele não vai saber os objetivos financeiros do seu cliente. Ele vai sugerir os ativos conforme a economia, conforme as flutuações e as variações de mercado. Termina que a gente pode ver isso como um conflito de interesse. Por quê? Porque se o meu assessor ele indicar um investimento para mim, em que eu só consiga resgatar esse investimento depois de 8 anos e eu tenho um objetivo de trocar de carro nos próximos 4 anos, eu consigo dizer que esse não é um bom investimento para mim. Mas o assessor de investimentos, ele não vai entender os meus objetivos financeiros para saber a minha questão de liquidez, por exemplo. Então termina que pode-se chegar a ter, em algum determinado momento, um conflito de interesse. Mas, de modo geral, o assessor ele vai focar em aumentar a rentabilidade do cliente. O planejador financeiro não. Ele vai trabalhar todos os pilares. Marcos, o planejador financeiro, ele pode trabalhar a questão de investimentos também? Se ele tirar a certificação necessária para recomendar, sugerir esses ativos, ele pode sim trabalhar essa questão de investimentos. Mas, hoje, sem a certificação necessária, o planejador financeiro ele não pode indicar investimentos. Esse é o papel do assessor, tá? O planejador financeiro vai trabalhar outros aspectos da vida financeira. E o educador financeiro? O educador financeiro é aquele profissional que vai trabalhar a mentalidade financeira do seu cliente. Ele vai trabalhar aspectos básicos das finanças pessoais. E muitas vezes o educador financeiro ele fala com um público maior. E por ele falar com um público maior, ele vai dar indicações gerais. E esse é o papel dele, é conscientizar as pessoas sobre a importância do tema educação financeira. Então, o educador financeiro, ele vai dar uma recomendação para um grupo de 50, 60, 80 pessoas. Não vai ser uma recomendação, uma indicação personalizada. Então, o que servir de modo geral pode não servir para mim de forma individual. O que eu tenho de senso comum pode não se adaptar à minha realidade individual, porque cada pessoa tem uma realidade diferente. Mas o papel do educador é conscientizar as pessoas sobre a importância do tema educação financeira. E aí ele vai falar aspectos gerais desse tema. Então essa é a principal diferença do assessor de investimentos para o educador financeiro. E o planejador financeiro, onde é que ele entra? Ele vai dar um direcionamento personalizado para cada família que ele atende, para caso ele seja um planejador family office, né? Para cada cliente que ele atenda,
caso ele seja um planejador financeiro individual. Aqui a gente está falando do planejador financeiro que vai atender pessoas físicas, que vai proporcionar essa educação financeira para pessoas físicas. Então ele vai ter um entendimento em um formato 360 graus da vida financeira da família que ele está atendendo ou do cliente individual que ele está atendendo e vai dar sugestões, indicações, recomendações personalizadas. Por quê? Porque cada pessoa tem objetivos financeiros diferentes, perfis de riscos diferentes, realidades financeiras ou como poder de poupança totalmente diferentes. Então eu não posso dar uma indicação geral. Eu não posso pensar somente na rentabilidade. Eu tenho que pensar em cada um dos pilares da vida financeira de forma individual, de forma personalizada para cada um dos meus clientes. Então essa é a diferença de um educador financeiro, de um assessor financeiro para um planejador financeiro. E depois que eu entendo a diferença de um assessor para um educador, para um planejador, quem pode se tornar um planejador financeiro? Marcos, eu posso me tornar um planejador financeiro hoje? Bom, vamos lá. Existe um mito no mercado financeiro. E isso é um mito de entendimento geral, tá? Que só quem pode ser um planejador financeiro é alguém que cursou economia, é alguém que cursou contábeis ou alguém que cursou administração. Mas isso é um mito, isso não existe. Qualquer pessoa pode se tornar um planejador financeiro. Para vocês terem ideia, eu tenho 2 sócios hoje. Um sócio é engenheiro, que também é planejador financeiro, não atua mais como engenheiro, e outro sócio é advogado, não atua mais como advogado, também é planejador financeiro. Então, só para vocês terem essa noção, a profissão de planejador financeiro permite que, caso você tenha um interesse por finanças, né, e é fundamental que você tenha esse interesse, se você queira se tornar um planejador financeiro, qualquer pessoa pode se tornar um planejador. Uma pessoa que não se formou na faculdade pode se tornar um planejador financeiro? Pode. Uma pessoa que já atua no mercado como CLT pode se tornar um planejador financeiro? Pode. Isso é o tema do próximo vídeo. Qualquer pessoa pode se tornar um planejador financeiro. Existem diferentes formas de atuação, existem diferentes formas de iniciar nessa carreira. Mas isso eu vou falar no próximo vídeo. Mas já adianto que esse mito de você precisar cursar administração, precisar cursar contábeis, isso não existe, tá? Então vamos lá. Vamos fazer um resumo sobre o que a gente viu nesse vídeo de hoje. A gente viu que a gente introduziu sobre o cenário atual, sobre a precariedade do Brasil em relação à educação financeira. A gente trouxe diversas matérias sobre o ranking do Brasil a nível mundial em termos de educação financeira. A gente viu que 8 a cada 10 famílias terminam endividadas hoje. E esse endividamento pode gerar diversos traumas no dia a dia. A gente viu que o Brasil ele teve um aumento no seu índice de endividamento. Isso dado recente, tá? Dado de 2024. A gente viu que o número de pessoas que apostam, ele aumentou. E por esse número ter aumentado, a gente teve um aumento no endividamento. E a gente viu que o brasileiro, de modo geral, ele não é consciente com suas finanças pessoais. E por isso ele precisa de um auxílio profissional. Ele precisa de um planejador financeiro. A gente viu que o que é um planejador financeiro, que é um profissional que vai otimizar a relação das pessoas com as suas finanças pessoais. A gente viu o que faz um planejador financeiro, que o planejador financeiro ele vai trabalhar cada um dos pilares da vida financeira do seu cliente de forma personalizada. A gente viu também a diferença de um planejador financeiro para um assessor de investimentos, para um educador financeiro. E o que é importante a gente entender, tá? A gente precisa entender que existe outro mito, além daquele mito de que só pode ser planejador financeiro se cursar administração, se cursar contabilidade ou se cursar
economia. Existe o segundo mito. Ah, Marcos, só pode ser planejador financeiro quem for rico. Não, isso é um mito. Eu sou exemplo que isso é um mito. Por quê? Eu vim de uma família classe média, sou de uma família classe média, e eu comecei como planejador financeiro enquanto eu estava na faculdade. Então eu não tinha nem terminado a economia e nem era rico. Me tornei planejador financeiro e hoje eu já tenho mais de 150 famílias impactadas com o meu trabalho. Mais de 150 famílias educadas financeiramente que já estão em busca e algumas até já conquistaram objetivos financeiros, tá? Então isso é importante a gente entender. Você, estudante, você que vem de uma classe média, ou você até mesmo que está determinado a sair e quebrar o seu status quo, pode ser um planejador financeiro? Pode. Basta você ter, querendo ou não, né, interesse sobre o mercado financeiro, porque você não vai se tornar planejador financeiro se você não estudar, se você não for atrás. Então é importante você fazer algo que você gosta. Isso é algo que eu sempre gostei, ajudar o próximo e mercado financeiro. E eu consegui unir esses dois na profissão de planejador. E aí, depois que a gente viu essa diferença do planejador para o assessor para o educador, eu te mostrei que qualquer pessoa pode se tornar um planejador financeiro. Hoje, a gente viu as oportunidades que existem no mercado. A gente falou sobre o cenário atual. A gente viu um lado da moeda. Se a gente olhar o outro lado da moeda, a gente acaba observando e enxergando as oportunidades. Se eu tenho um cenário em que 8 a cada 10 famílias terminam endividadas, e sim, é um cenário precário, se eu olhar o outro lado da moeda, como planejador financeiro, eu tenho um oceano azul. Eu tenho um mar de oportunidades para ajudar cada vez mais pessoas, para proporcionar educação financeira e transformar o Brasil através da educação financeira. Como planejador financeiro, se eu tenho um cenário em que cada vez mais pessoas apostam, perdem dinheiro e se endividam financeiramente, eu tenho margem para ajudar essas pessoas, mudar a mentalidade financeira delas e fazer com que essas pessoas conquistem os seus objetivos. Marcos, significa que eu vou fazer as pessoas pararem de apostar? Depende. Por quê? Aquela pessoa, ela pode destinar parte do seu orçamento somente para apostas. Ela pode gostar de apostar. Apostar pode ser um hobby, mas de forma consciente. Ela precisa entender que ela tem que economizar um valor e destinar, dar os melhores destinos para esse valor, com foco nos outros objetivos, tá? A gente vai trabalhar apostas como um hobby, não como algo, como uma fonte de renda principal. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, se você quer entender mais sobre a profissão de planejador financeiro e como essa profissão ela transforma a vida das pessoas diretamente através da educação financeira, curte esse vídeo, compartilha com outras pessoas que você sabe que gostam do mercado financeiro e por último e não menos importante, se inscreve no canal, porque a partir de agora a gente vai iniciar uma trilha sobre a profissão de planejador financeiro, tá? Te convido, caso você tenha interesse na profissão de planejador financeiro, interesse em aproveitar a oportunidade que a gente tem no mercado hoje para essa profissão, a dar uma olhada no nosso blog. Lá a gente faz posts semanais sobre a profissão de planejador financeiro com algumas dicas sobre como você pode iniciar nessa profissão. Lembrando, qualquer pessoa pode ser um planejador financeiro. Você pode ser um planejador financeiro. Afinal, o nosso propósito aqui na SINC é formar planejadores financeiros de elite para transformar a vida das pessoas através da educação financeira, que elas tenham qualidade de vida através da otimização da sua relação com o dinheiro. Para você que assistiu esse vídeo até o final, meu muito obrigado e eu te espero no próximo vídeo.